Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e hoje a gente vai conversar com o Osmar Frota, que é assessor de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o TRE. Osmar, seja bem-vindo, obrigada por topar essa entrevista. Tudo bem, Elisa? Tudo tranquilo? Como é que você está? Tudo certo, e com você? Graças a Deus. Vamos começar então a entrevista falando sobre financiamento coletivo e financiamento de campanha eleitoral, cujo prazo, na verdade, começa agora dia 15 de maio. Eu queria primeiro que você começasse me explicando como é que funciona esse financiamento coletivo e quais são as outras modalidades de financiamento, como ele se difere das outras. Certo. O financiamento coletivo de campanha, ele surgiu lá na reforma eleitoral que a gente teve em 2017, tá? O financiamento coletivo de campanha, ele é a famosa vaquinha virtual, que ela é feita principalmente pela internet com as instituições. Ela é a única modalidade que a gente pode ter de arrecadação antes do período que você tem da campanha eleitoral, tá? Durante esse período, a partir do dia 15, já agora de maio, algumas instituições elas já podem arrecadar o recurso financeiro, tá? Essas instituições, elas primeiro, previamente, ela tem que solicitar ao TSE a sua inscrição mediante um cadastro eletrônico e uma série de documentos que são enviadas ao TSE. Após análise, o TSE permite que essa instituição financeira possa fazer a arrecadação desse recurso, tá? Esse recurso, é interessante a gente entender o seguinte, esse recurso, ele vem de doações privadas, não são recursos públicos na vaquinha virtual, no financiamento coletivo de campanha. Eles são recursos privados de pessoas que querem doar para um determinado candidato, algum recurso que eventualmente possa doar, que queira doar. Esse valor, essa arrecadação, ela é feita pela internet e vai para essa instituição financeira. A instituição financeira, ela retém um percentualzinho, que é uma taxa administrativa, né? Uma taxa para operação, que é natural, e depois ela repassa o recurso para o candidato. Agora é interessante a gente reparar o seguinte, a gente está numa fase onde os candidatos, eles ainda não são candidatos, eles são pré-candidatos. A gente vai ter, a partir do dia 20 de julho, as convenções partidárias, né, até 5 de agosto, e nas convenções partidárias é que os partidos efetivamente vão escolher quem são seus candidatos. E até o dia 15 de agosto, todos os candidatos escolhidos nas convenções partidárias, eles têm que requerer o seu registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, tá? Então, como a gente está numa fase de pré-candidatura, os candidatos, eles não podem também ofender as regras de propaganda eleitoral. Eles não podem se identificar como candidatos e pedir explicitamente votos. Isso é proibido. E também, como eles não estão numa fase de campanha eleitoral, eles também não podem se utilizar desse recurso da vaquinha virtual, desse recurso financeiro. Então, o que acontece? Para que haja a liberação desse recurso que está sendo arrecadado na vaquinha virtual, ou seja, no financiamento coletivo de campanha, a instituição financeira vai arrecadando dinheiro, vai arrecadando todos os recursos, né? E depois, somente após o requerimento do registro de candidatura, a emissão do CNPJ pela Receita Federal para o candidato e, por fim, a abertura da conta bancária específica, somente a partir desses 3 pontos é que o recurso efetivamente, todo aquele valor arrecadado na vaquinha virtual, vai ser transferido para a conta bancária do candidato. Então, durante esse período, o recurso fica represado e com o registro, o CNPJ e a abertura da conta, aí o recurso, sim, vai ser liberado para o candidato. Agora, quais são as principais regras em relação ao financiamento coletivo ou essas vaquinhas virtuais? Por exemplo, o candidato já tem que ter sido anunciado, o pré-candidato tem que ter sido anunciado oficialmente pelo partido, já tem que ter tido aquele evento para anunciar o pré-candidato. Além disso, existe um valor máximo que essa vaquinha pode atingir? E também quem pode doar? É só a empresa ou, por exemplo, se eu quiser doar para um candidato, eu posso? Existe um limite de valor por pessoa, por empresa? Tá? Com relação às pessoas, como a gente está numa pré-candidatura, ainda não existe uma oficialização de pré-candidatura. Então, as pessoas, quem é efetivamente pré-candidato, pode criar o sistema da vaquinha virtual, do financiamento coletivo, e o valor só vai ser liberado
como eu disse, com aquelas 3 situações: o registro, a emissão do CNPJ e a conta bancária. E se o partido efetivamente não escolher aquele candidato que criou a vaquinha virtual, o que acontece? Esse valor retorna para os doadores, tá? Acaba retornando para os doadores que fizeram a doação ali para o financiamento coletivo. Com relação a valores máximos, a legislação não traz nenhum valor máximo que possa ser doado nessa fase pelo candidato, né? Para o candidato. Lembrando que valores acima de R$ 1.064,10 efetivamente tem que ser feito com transferência bancária. Não pode ser valor em espécie, que isso é um limite acima desse valor, é um limite que é uma determinação da nossa própria legislação, não pode ser valor em espécie. Quando existe a doação, junto da instituição, já tem que haver toda a identificação do doador. Tem que se colocar o nome do doador, o CPF, a data, o valor que está sendo doado, e todos esses dados, eles têm que se tornarem públicos nas páginas das instituições, e eles são encaminhados para os eleitores e também depois para a Justiça Eleitoral, porque quando esse valor for repassado para o candidato lá na prestação de contas dele, ele vai incluir o valor, o candidato inclui o valor da arrecadação da vaquinha virtual, e a gente aqui na Justiça Eleitoral consegue enxergar, pelos nossos sistemas, todos os valores que foram doados por essa modalidade. Agora, quem é que pode doar para o financiamento coletivo? A legislação é clara em dizer, olha, pessoa jurídica não pode doar. Aqui é uma regra geral aqui na campanha eleitoral, mesmo na anterior, né, numa pré-candidatura pela vaquinha, ou durante a fase de campanha, da fase de arrecadação normal. Então, a vaquinha virtual, o financiamento, ele se destina a doadores, pessoas físicas, não pode ser pessoa jurídica, não pode ser um órgão estrangeiro, né? E também não pode ser um permissionário de serviço público. Todo aquele que tem uma permissão pública do poder da administração pública também está vedado a fazer qualquer doação, quer seja na modalidade de financiamento, na vaquinha, ou mesmo em qualquer tipo de doação durante a campanha. Esses valores da doação, eles são tributáveis? Os doadores precisam declarar depois, né? Isso. Além o que do próprio... acontece? Depois, na prestação de contas, a gente vai enxergar todos esses valores. Para o candidato, ele tem que informar o valor bruto que ele recebeu, só que tem a taxa administrativa cobrada pela instituição financeira, que aí ele vai colocar na prestação de contas dele como uma despesa financeira, uma despesa bancária, que efetivamente foi o que ocorreu para ele. Perfeito. Em relação à aplicação desses recursos, existe alguma regra? Além dessa questão do prazo que você citou, existe uma forma de aplicar que seja correta e outra que seja incorreta? Sim, sim. Toda aplicação de recurso, quer seja pretérita, de uma captação pretérita, como a gente tem agora, ou depois, durante a campanha eleitoral, existem regras próprias, e aí existe uma série de normas específicas, né, sobre a aplicação correta dos recursos. Mas essa arrecadação anterior ao registro, pelo financiamento, ela também está submetida à normatização de aplicação, até porque esse valor só vai ser repassado durante a campanha eleitoral do candidato. Quais são os principais cuidados que o pré-candidato tem que ter e até o candidato na hora de utilizar esses recursos? Quais são as principais fraudes, por exemplo, que vocês acompanham? Olha, o que a gente enxerga? A principal preocupação que o candidato tem que ter nesse momento é somente pactuar, somente fazer contratos com empresas que foram listadas pelo TSE como oficiais para prestar esse serviço. Então, ele tem que ir no site do TSE, pesquisar na parte de financiamento coletivo de campanha e verificar se aquela empresa efetivamente ela foi credenciada pelo TSE para prestar aquele serviço, para não cair em nenhuma fraude, contratar com alguém numa empresa estelionatária, alguém que não está habilitado para fazer e venha captar recursos de maneira equivocada mesmo, sabe? Agora eu queria te perguntar também quais são as principais implicações legais que os pré-candidatos enfrentam caso eles façam algo considerado errado nesse período da arrecadação do financiamento coletivo, seja receber de quem ele não deve ou até, por exemplo, aplicar antes da hora. A arrecadação, e principalmente a arrecadação só existe nessa modalidade pretérita, né? E o gasto eleitoral, ele só é possível depois que você tem
o registro de candidatura, o CNPJ e a conta. Porque o que acontece? Todo gasto eleitoral, ele efetivamente tem que tramitar pela conta bancária, toda a arrecadação e gasto. Tanto é que a vaquinha ela vai ser liberada pela empresa, pela instituição financeira, para dentro da conta corrente do candidato, que é uma conta com CNPJ, não é uma conta comum, é uma conta aberta, específica para a captação e o gasto desses recursos. Então, qualquer gasto anterior à abertura da conta é considerado um gasto irregular, pode ser tido como recurso de origem não identificada, traz uma eventual condenação e pode trazer implicações para recolhimento desses valores que foram utilizados como recurso de origem não identificada. Existe determinação pelos magistrados eleitorais para que esses valores sejam recolhidos ao Tesouro Nacional. Então, na prática, eles podem enfrentar aí até uma perda da candidatura e, caso eles sejam eleitos, isso seja apurado depois, podem perder o mandato. Existem dois processos distintos. Um é o da prestação de contas, que eventualmente você pode ter uma aprovação com ressalva, ou uma desaprovação com determinação de recolhimento, caso seja captado e gasto o valor irregular. Mas se o montante for muito alto, for bem abusivo, o Ministério Público ou até outro partido pode entrar com uma ação própria, uma ação pelo abuso do poder econômico. E aí, dentro dessa ação própria, é que existe uma possível cassação de mandato. Como é que a população pode ficar atenta à legitimidade daquela arrecadação, daquele financiamento coletivo? Eu acho que o principal olhar que a gente tem hoje é verificar se aquela empresa que está sendo utilizada para a captação do financiamento coletivo, se ela está habilitada junto ao TSE. Somente as empresas habilitadas é que podem fazer essa arrecadação. Então, qualquer olhar do cidadão e também do candidato, né, do partido, caso seja utilizada alguma empresa que não seja uma daquelas listadas, com certeza tem uma irregularidade ali. E, por último, eu queria saber de você em relação à atuação do TRE para garantir essa transparência em todo esse processo, também se vocês acompanham, se vocês fazem a fiscalização dessa arrecadação. Nesse momento, quem faz essa forma de fiscalização é o TSE, quando ele habilita as empresas. Então, para ele habilitar uma empresa, ele tem que verificar uma série de documentos. Existe um sistema próprio da Justiça Eleitoral, mas ele tem toda a gestão pelo TSE. Então, a gente aqui no TRE, tanto nas zonas eleitorais quanto na sede do TRE aqui em Belém, a gente não tem esse olhar dentro da fiscalização do financiamento coletivo efetivo. O que é feito depois é que, quando dá prestação de contas, tudo isso é passado para a gente. Aí sim a gente vai realmente fazer toda a análise contábil e jurídica. Perfeito, Osmar. Você tem mais alguma informação a destacar ou você acha que a gente contemplou tudo? Olha, eu acho que a gente conseguiu abarcar bem o tema, né? Mas o principal para esse momento, para os candidatos, é fazer contratos com empresas para financiamento coletivo, aquelas que efetivamente estejam listadas no site do TSE. Eu queria sempre colocar aqui a assessoria de contas eleitorais à disposição dos candidatos, né, e da imprensa de uma maneira geral, para qualquer dúvida que tenha sobre o tema de prestação de contas, pode ligar, pode perguntar, pode tirar dúvidas. É o 3346-8649 ou geral do tribunal, 3346-8800. Entre em contato, pergunta. Eu acho que a Justiça Eleitoral está aqui nesse momento para esclarecer tudo para o candidato e para a sociedade. Perfeito, Osmar. Obrigada por ter topado a entrevista. Eu te agradeço pelas informações a gente aqui. Tá ótimo, Elisa. Eu que agradeço.